Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma videoaula. A nossa videoaula de hoje é no livrinho de ciências, tá bom? Então vamos pegar as ciências, porque nós vamos falar sobre onde encontramos os vegetais. É uma pergunta que tem aí falando sobre o conteúdo de vocês, tá bom? Onde encontramos os vegetais? Os ambientes em que eles possam ser encontrados, tá bom? Então vejamos aqui. As plantas são muito importantes para toda a vida no planeta. Só ressaltando aqui, tá bom? Então, as plantas são muito importantes, tá bom? Para a vida no planeta. Sem as plantas, não existiria vida, tá bom? Porque planta é um ser vivo também, ok? Elas renovam o ar e deixam o clima nos ambientes mais agradável, servem de alimento e são usadas como abrigo por vários seres vivos, além de serem utilizadas pelos seres humanos para diversos fins, tá bom? Só ressaltando aqui para relembrarmos aí um pouquinho sobre as plantas, ok? E olha só, os vegetais também são seres vivos, pois nascem, crescem, reproduzem-se e morrem, tá bom? Aqui é o ciclo de vida das plantas, tá bom? Porque a plantinha aí é um ser vivo. E olha só, para ter um bom desenvolvimento, eles precisam de quê? Precisa de água, de luz, temperatura ideal, espaço, ar, terra fértil e sementes sadias para crescerem assim fortes e saudáveis. E aqui vejamos, diferentemente dos animais e dos seres humanos, os vegetais produzem o próprio alimento, utilizando água, luz solar e gás carbônico do ar, tá bom? Então, para produzir, então, aí o seu próprio alimento. Então, ela é diferente, tá? Dos animais e dos seres humanos, porque elas conseguem produzir aí o seu próprio alimento, que é através, então, da fotossíntese, ok? Então, aqui nós temos, ó, mostrando aqui o processo, tá, de fotossíntese, tá, pela qual absorvem energia solar através das folhas para produzir sua própria energia, ok? Só ressaltando. As plantas, assim como os animais, podem ser encontradas em diversos locais. Olha só, terrestres, tá, encontrado na terra, aéreas, encontradas sobre algumas árvores, sobre os muros, as casas, tá bom? Que podemos estar encontrando aí essas plantas, por isso aéreas. Vamos ver mais à frente. Aquáticas, quando se diz aquáticas, tá? O ambiente aquático quer dizer o quê? Que é na água, tá bom? Ou na água doce ou na água salgada, podemos estar encontrando aí estas plantas, tá? Esses vegetais. Agora vamos falar sobre cada um dos ambientes que podemos estar encontrando aí estes vegetais. E olha só, planta terrestre. São plantas que têm a terra como habitat, são fixa a terra ou rochas, tá bom? Como podemos ver aqui, algumas delas. E principalmente as plantas que conhecemos no nosso dia a dia, que é as plantas frutíferas, tá bom? Que estão aí, tá? No ambiente terrestre. E aqui nós temos o que? Tá fixa na rocha, nós temos a amarília e na terra temos aí o mandacaru. E aqui nós temos as plantas aéreas. O que são essas plantas aéreas? As plantas aéreas possuem raízes aéreas e vivem sobre outras plantas, tá bom? Plantas aéreas crescem sobre árvores ou muros, tá bom? Então, as plantas aéreas crescem sobre as árvores ou muros. E aqui nós temos quem? A samambaia e a bromélia, como exemplos, tá bom? Aí de plantas aéreas. E olha só, plantas aéreas podem ser parasitas, tá? Que aproveitam o alimento produzido pelo vegetal em que está alojada. Então, ela retira os nutrientes das plantas da qual elas estão alojadas, tá bom? Aí, no caso, as plantas aéreas. Plantas aquáticas. São plantas que vivem com uma porção de sua parte permanentemente imersa em água. E aqui nós temos quem? A Vitória régia,
nós temos a nínfea e nós temos a sombrinha chinesa. Temos o aguapé e temos também a salvinha. São exemplos aí de plantas aquáticas, tá bom? Que podemos estar encontrando tanto em água doce quanto em água salgada, aquáticas, tá bom? E aqui nós temos o quê? Ó, você sabia que o nosso maior fornecedor de oxigênio são as algas dos oceanos e mares? E aí, você sabia? E olha só, estudos comprovam que apesar das florestas, que é a responsável aí, tá? Costumávamos dizer, a responsável pela quantidade de oxigênio que existe no nosso planeta, vamos dizer assim, tá? Então, estudos aí mais recentes comprovam que, apesar das florestas produzirem bastante oxigênio, acabam consumindo boa parte dele na respiração das plantas, tá? Então, aí são estudos comprovados recentemente, tá bom? São estudos comprovados, ok? Então, estudos comprovam que apesar das florestas produzirem bastante oxigênio, acabam consumindo boa parte dele na respiração das plantas, tá? Respondendo aí, então, uma pergunta aqui. Aqui é só mais o quê? Uma curiosidade, tá bom? Para vocês ficarem aí um pouquinho mais atento, tá bom? E aqui a nossa aulinha terminou. Reveja novamente aí o conteúdo, responda direitinho a atividade que tem proposta aí no livro de vocês, revisem o conteúdo, tá? Não deixe para depois, não. Nos vemos, então, na nossa próxima aula. Tchau!